Bom dia, pessoal. Eu sou o Ata Anderson, engenheiro de pesca, agente de extensão do INCAPé. Eu vou apresentar aqui a parte da fitodepuração dos efluentes na piscicultura. Esse trabalho ele foi feito na unidade de observação de aquaponia na aldeia de Areal. É um trabalho que está sendo conduzido lá. E a ideia é justamente avaliar qual das cultivares que foi colocada aqui vai depurar melhor os efluentes da piscicultura, né? Um dos grandes gargalos da piscicultura é justamente o efluente gerado nela, né? O Brasil tem um grande potencial na piscicultura. Mundialmente, a gente é o quarto maior produtor de tilápia, né? O experimento foi conduzido com tilápia aqui. E nesse sentido, um dos grandes gargalos, até para a questão de licenciamento ambiental e desenvolver essa atividade, é a questão da poluição desses efluentes. Esse sistema foi conduzido numa produção de aquaponia. Aqueles que não sabem, a aquaponia é a junção da hidroponia com a aquicultura. Então, esse trabalho foi feito num sistema fechado, né, onde essa água vai recircular o sistema de filtragem e volta para os peixes. Nesse sentido, a gente foi fazer a avaliação qual dessas, no caso, a alface, o coentro e a cebolinha, qual que faz essa depuração melhor desses efluentes, né? Então foi pensado em trabalhar eliminando a amônia, o nitrito e o fosfato, e nesse sentido foi avaliado qual dessas três aí depurava melhor a água do cultivo. No projeto foi apresentado que o alface ele apresentou aqui uma absorção melhor na amônia, comparando com o coentro e a cebolinha. O nitrito também, o alface demonstrou também que foi melhor na absorção dos nutrientes aqui. E no ortofosfato aqui foi uma que se demonstrou mais parecido. Então, nesse sentido, o uso foi justamente colocar como alternativa para depurar a água do tratamento ali na piscicultura. Bom dia a todos, meu nome é Michele Nogueira. Nesse momento eu estou atuando como técnica de desenvolvimento rural no CPDI Serrano, mas eu venho aqui apresentar esse trabalho na qualidade de professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Esse trabalho ele foi desenvolvido dentro da disciplina de biotecnologia com alunos do 5º ano do curso de Engenharia de Alimentos da Unidade Universitária Naviraí. E vai ser intitulado, então, Influência de Bactérias Probióticas na Cinerese do Iogurte. Esse foi um projeto desenvolvido em que nós trabalhamos com processos fermentativos e a influência dos micro-organismos nos produtos obtidos por processos fermentativos. E o resultado que eu trago a partir deste trabalho aqui é referente a um dos grupos da turma do 5º ano da Engenharia de Alimentos. Bom, o iogurte ele é um produto lácteo fermentado, extremamente consumido e apreciado no nosso país. E uma vez que a gente adicione micro-organismos probióticos, que são micro-organismos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, promovem benefícios à saúde do hospedeiro, a gente vai enquadrar esse produto alimentício, que é o iogurte, na categoria de alimentos funcionais. Alimentos funcionais são aqueles que, além de promover a nutrição básica, também vão ser capazes a promover a saúde, né? Oferecer benefícios à pessoa que está consumindo. Porém, nós estamos falando de um produto que é obtido a partir de um processo fermentativo, onde a gente vai transformar o leite, que é um produto líquido, em um produto pastoso, né? A partir da coagulação das proteínas. Essa coagulação das proteínas é um processo muito importante, porque ele precisa ser estável. Senão ele vai acabar acarretando em um problema tecnológico que é extremamente indesejável para esse tipo de produto, que é o iogurte, que se chama cinerese. A cinerese é um defeito que ela acarreta na expulsão espontânea do soro do leite, do interior dessas proteínas coaguladas, e a gente espera que isso não aconteça. É muito desagradável a gente pegar um iogurte que a gente tem aquela camadinha de líquido na superfície que não é desejável para quem vai consumir o produto, né? Então a gente teve o objetivo, ao estudar esses processos fermentativos, se a adição das bactérias probióticas ela exerce ou não influência sobre esse defeito tecnológico que é a cinerese no iogurte. Para isso, né, nesse trabalho realizado, nós contamos com 2 tratamentos diferentes. A elaboração do iogurte padrão, que é acrescido exclusivamente, além do leite e o açúcar, que não é para dar doçura, ele é o alimento dos micro-organismos para o processo fermentativo, a gente adiciona as culturas iniciadoras tradicionais e obrigatórias para a gente obter o iogurte, que são Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Esse tratamento é considerado iogurte padrão, que a gente encontra no mercado.
E o nosso tratamento 2, o iogurte com probióticos, onde além dos micro-organismos das culturas iniciadoras, a gente vai adicionar um mix de probióticos, contando com 8 culturas diferentes de probióticos, entre os gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium e Streptococcus. E vamos avaliar, então, a influência desses micro-organismos adicionados no processo fermentativo nesse parâmetro tecnológico que é um defeito, que é a cinerese, tá? Então, nós desenvolvemos os 2 iogurtes a partir do processo de homogeneização, primeiramente do leite e o açúcar, um aquecimento de 90 graus por 3 minutos, com o objetivo de quê? De eliminar qualquer micro-organismo que pudesse estar contaminando as matérias-primas para não competirem no processo fermentativo. A partir desse processo de homogeneização e aquecimento, o resfriamento, porque eu vou adicionar um micro-organismo ali e eu preciso que tenha uma temperatura ótima para o seu desenvolvimento, para que ele possa fermentar. Então, esse resfriamento até 42 graus. Aí a gente adiciona as culturas, né? No caso do tratamento 1, apenas as iniciadoras, do tratamento 2, as culturas iniciadoras mais os probióticos. E esse processo fermentativo ocorre a partir do controle do pH, né? Que inicia num pH próximo à neutralidade. À medida que as bactérias vão fermentando, vão produzindo ácido lático e vai abaixando o pH. O final da fermentação vai ser caracterizado quando atingir um pH próximo a 4,6, que é o ponto isoelétrico das proteínas, onde elas coagulam, e a gente observa essa mudança de textura, né? Depois disso, a gente vai levar para refrigeração durante 24 horas para estabilização desse coágulo. E após esse período, a gente quebra o coágulo, invasa e vai então armazenar a 5 graus durante 28 dias, que é o nosso período de avaliação. A partir daí, então, nós vamos avaliar a cinerese a partir de uma metodologia por centrifugação durante os tempos 1, 7, 14, 21 e 28 dias. E esse percentual de cinerese é avaliado a partir de uma equação básica, onde a gente faz a massa do soro dividido pela massa do iogurte multiplicado por 100. E aí realiza análise estatística para comparar os 2 tratamentos. O que a gente pode observar com os resultados? Quando eu olho o tratamento 1, que é o meu padrão, o meu controle, eu observo aqui que ao longo do tempo de armazenamento, a gente tem uma estabilidade desse coágulo formado. Porque não tem uma diferença significativa no percentual de cinerese ao longo de todo o período de armazenamento. Quando eu observo já meu tratamento 2, onde eu adicionei as bactérias probióticas, eu consigo observar que tem uma variação a partir do 14º dia. Comparando um tratamento com outro, eu consigo observar que sempre o que eu adicionei probióticos tem uma cinerese maior. Então, o que a gente conclui com esse trabalho? Que a adição das bactérias probióticas no processo fermentativo, sim, influencia nesse problema tecnológico que é a cinerese do produto. Apesar da gente estar produzindo um alimento funcional, a gente vai ter esse problema tecnológico com mais intensidade, e uma alternativa, então, seria não adicionar no processo fermentativo, e sim ao final dele, só para as bactérias estarem presentes ali e fazerem bem à saúde de quem está consumindo o produto. Muito obrigada pela atenção. Bom dia, pessoal. Meu nome é Anderson. Sou extensionista do escritório do Incapé de Colatina. Sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa. Tenho especialização em proteção de plantas, também pela Universidade Federal de Viçosa. E o trabalho foi um trabalho realizado junto com a pesquisa, né, com a pesquisadora Andréia, para ver os potenciais de estar produzindo morango numa região mais fria de Colatina, né? Parece até brincadeira, né? Colatina ser famosa por ser muito quente, mas tem uma região em particular que é São Pedro Frio, que em média 500 metros de altitude, e tem um trabalho que vem sendo feito na região lá de agroturismo, e a gente viu essa possibilidade de estar desenvolvendo a cultura de morango na região. Montamos lá uma unidade de observação com o intuito de estar fazendo essa avaliação da cultura do morango lá na região, e também de treinar os técnicos e os produtores da região. Então foi plantado, né, 2 variedades, né, a Tundra e a Florida Beauty lá, e a gente observou que assim, as plantas se deram muito bem lá. Teve uma produção apenas de 4 meses, porque a gente fez o plantio um pouquinho tarde, e depois, devido ao excesso de chuva que a gente teve no início de novembro do ano passado, o local alagou e a gente acabou perdendo, né, o experimento lá, né, a unidade. Mas apenas em 4 meses a gente teve uma produção de
em média aí 20 toneladas, né, por hectare, e o que mostrou que a cultura é muito viável para a região. A gente iniciou esse trabalho lá em 2022, levando mulheres para Santa Maria de Jetibá, fazendo treinamento com elas, mostrando como que é feito o trabalho, né, com a cultura do morango, já que a região lá de São Pedro do Frio eles não têm essa prática de mexer com morango lá. Lá prevalece a cultura do café. E em 2023 a gente instalou a unidade de observação, e esse ano a gente está continuando com o trabalho no unidade no sistema semi-hidropônico. Então, assim, o mais difícil está sendo treinar os produtores, as pessoas, à cultura, né? A cultura se mostrou totalmente viável lá na região. Agora, assim, a questão de estar treinando os produtores e capacitando eles para poder conduzir a cultura. Mas é isso aí nosso trabalho, tá bom? Bom dia a todos. Eu sou o Rafael, sou agente de extensão do Incapé. Esse trabalho que eu vou apresentar faz parte de um projeto, né, que foi aprovado pela FAPES, que visa avaliar o sistema aquapônico, né, o cultivo de peixes com hortaliças em comunidades tradicionais aqui no Espírito Santo. Então são utilizadas essas unidades, né, demonstrativas, que integram o cultivo de peixes e hortaliças. Então aqui já temos a nossa unidade na aldeia indígena de Areal, em Aracruz. Então a gente tem um tanque de peixe com capacidade para produção de 150 kg de peixe por ciclo, bancadas hidropônicas, que tem capacidade para até 400 pés de alface por ciclo também, de 6 meses no caso, que é o ciclo do peixe. Lá a gente usa a tilápia como peixe, e as hortaliças usamos alface, cebolinha e coentro. Então o objetivo é avaliar o impacto, né, desse cultivo em sistema aquapônico sobre as comunidades tradicionais aqui no Espírito Santo. E no caso vou apresentar os resultados da aldeia indígena em Areal, em Aracruz. Então, como resultado, o investimento inicial para a construção desse sistema aquapônico foi de R$ 11.726. Os custos variáveis em torno de R$ 2.800. A renda bruta, né, somando peixe, alface, foi R$ 6.147 em 6 meses. E a margem bruta de R$ 3.324, com uma renda líquida de R$ 1.717. A rentabilidade do cultivo foi em torno de 28%, e o período estimado para retorno do capital investido em torno de 2 anos após o início de colheita do alface. Além disso, a gente fez questionários, né, para avaliar a realidade financeira e social das comunidades em que as unidades foram implantadas. E como resultado, dependendo, né, da renda familiar, o incremento dessa renda da comunidade, de cada família, ficou em torno de 5%, no caso de pessoas com rendas mais altas, e até 21% de incremento na renda em pessoas com renda mais baixas. Bom, agradeço a FAPES, né, pelo auxílio no projeto, e a SEAG também, pelo financiamento, e o Incapé. Bom dia a todas e todos. Diferentemente de boa parte dos trabalhos aqui, esse trabalho é um trabalho predominantemente de ATER, e tem um diferencial que tem o enfoque da ATER feminista. Então nós vamos apresentar aqui esse trabalho intitulado Relato da experiência do projeto Cadernetas Agroecológicas Capixabas com pescadoras de Itapemirim. Impactos socioeconômicos e ambientais sob uma perspectiva feminista e agroecológica. Esse trabalho ele teve o protagonismo da autora Angélica Carvalhais de Oliveira, e ele faz parte do projeto desenvolvido pela pesquisadora e hoje professora Alessandra Maria da Silva. E tem também a participação da Ana Paula e do Rogério Helder, que é engenheiro de pesca, e também minha participação como extensionista.
E o contexto desse trabalho, ele envolve principalmente a questão do enfoque da pedagogia feminista e da agroecologia na abordagem da extensão rural. Isso vem previsto desde a Penater, só que a gente não tem instrumentos hoje que vêm sendo executados. E esse é um exemplo que foi desenvolvido no município de Itapemirim. Esse trabalho tem o objetivo, né, de relatar o impacto que foi gerado com essas ações de ATER feminista em mulheres pescadoras e marisqueiras da região de Itapemirim, mais precisamente na região de Itaipava. E na metodologia desse trabalho, ela foi envolvida tanto as metodologias de ATER que nós já conhecemos, tanto as individuais quanto coletivas, quanto ferramentas que já vêm sendo desenvolvidas com a caderneta agroecológica. Dentre elas, a própria caderneta, que é uma ferramenta já desenvolvida e que vem sendo aplicada, e também a coleta de dados por meio do mapa da sociobiodiversidade. Com resultados, a gente pode observar que nós tivemos impactos significativos na vida dessas mulheres, principalmente no contexto da visibilidade, da importância da mulher no contexto dessa relação de gênero. E além desses resultados, diretamente ligados ao trabalho do projeto, nós observamos também que esse trabalho ele despertou outras demandas que vinham sendo reprimidas no contexto do trabalho de ATER no âmbito do município de Itapemirim. E acabou criando outras demandas nesse contexto. E também a gente pode observar que houve uma revitalização do trabalho de ATER desenvolvido nesse território. Como conclusão, a gente acaba destacando que a execução desse trabalho ele cumpriu os objetivos previstos no projeto conhecido como Cadernetas Agroecológicas Capixabas, principalmente demonstrando essa questão da eficácia da abordagem da pedagogia feminista e da agroecologia, visando fortalecer a autonomia das mulheres e de suas comunidades. Eu agradeço em especial ao INCAPER pela execução desse projeto, pela equipe, né, que desenvolveu esse trabalho e também pela FAPES em relação aos recursos empreendidos nesse trabalho. Bom dia. O trabalho que eu vou apresentar hoje, eu sou o Fabrício, extensionista rural do INCAPER Aracruz, e o trabalho que eu vou apresentar hoje é implantações de ações sustentáveis em propriedades produtoras de café Conilon. Esse trabalho, ele é do Banco de Projetos da SEAG, né? O trabalho foi aprovado como estratégias agroecológicas aplicadas em cafeeiros da região do Rio Doce Capixaba. E principalmente nós estamos trabalhando em Aracruz e Linhares, mas está permeando também um pouco da região. O que a gente fez? A gente escolheu alguns produtores que estivessem dispostos a aceitar algumas tecnologias agroecológicas mais sustentáveis e inserir essas tecnologias para que eles dessem para nós um feedback do que eles acham, se eles continuariam implementando isso na sua propriedade e se eles continuariam ou não e o porquê que eles vão aderir para o resto das suas vidas ou porquê que eles não gostaram dessas tecnologias. As tecnologias apresentadas foi uso de tensiômetro, liberação de inimigo natural, como é o caso que a gente tinha essa produção da Cephalonomes stephanoderes para controle da broca do café, fazer biofertilizantes, utilização de plantas de cobertura e também algumas tecnologias que nem sei se é tão tecnológicos assim, que tem um custo baixíssimo, né? Que é fazer o cálculo caderninho de campo e eles não tinham esse costume, né? Os produtores aderiram a essas técnicas e tecnologias e começaram a fazer. Porém, o que a gente já viu até agora, porque são dados parciais, que muitos deles alegam dificuldade em fazer ações sistematizadas, como monitoramento de pragas e doenças a campo, dica, listinha, planilha, e ver se está no momento correto de entrar com uma tática de controle ou não. Isso aí, para eles falaram que se tira mais dificuldade
do que fazer um biodigestor, que isso aí alguns deles já estavam adaptados, acostumados a fazer. Um outro problema que a gente identificou também é a questão das ações que não são de imediata, que a gente tem um médio e longo prazo para que ela comece a dar resultados, como é o caso das plantas de cobertura, que você vai pegando e fazendo análise de solo anual e vai mostrando o aumento da incorporação de matéria orgânica, essas coisas, e cobertura morta no solo, né, segurando a água. Isso aí eles sentiram um pouquinho mais de dificuldade. Aí dando um spoiler, porque era dados parciais, mas isso é uma coisa legal também, porque os vizinhos, vendo algumas tecnologias dessas e vendo melhorias, já começaram a entrar em contato com o Incapé para querer fazer algumas dessas ações, né, que era esse realmente o objetivo, fazer unidades demonstrativas para que outros produtores pudessem ver, funcionar e buscar utilizar também tecnologias muito simples que já estão aí há muito tempo e a gente vê grande parte do nosso cafeeiro ainda sem utilizar elas. É só isso, obrigado, gente. Bom dia, meu nome é Rosa Castro, eu sou engenheira agrônoma da Secretaria de Agricultura de Cariacica e este trabalho é um trabalho em parceria com o Incapé, na pessoa da doutora Andréa Costa, onde nós, lá em Cariacica, nós somos conhecidos pela produção de mandioca e de banana. Então, um dos projetos que nós estamos desenvolvendo é a diversificação de culturas. Conversando com a doutora Andréa, nós resolvemos testar o alho lá em Cariacica. A localidade escolhida foi a localidade de Pau Amarelo. Para quem não conhece Cariacica, ela está em uma altitude de aproximadamente 700 metros e fomos testar essas variedades de alho lá. Testamos aproximadamente 40 variedades de alho e a produção ela foi dentro do previsto, foi muito boa, nós conseguimos, inclusive o alho já vai entrar aí, né, na nossa indicação para trabalhar com os produtores lá do município, o plantio, o cultivo de alho. E agora o que nós temos que fazer é continuar o trabalho, porque o período do plantio, nós temos que descobrir o melhor período, porque o alho que nós escolhemos lá em Cariacica, o calibre dele foi o 3, então ele é considerado pequeno, mas nós acreditamos que isso foi devido ao período de plantio. Para o ano que vem, nós vamos continuar com o experimento para poder chegar num alho comercialmente maior, né, que tem aí um maior calibre. Então, nós estamos levando essa tecnologia para poder desenvolver no município e acreditando assim que em breve Cariacica vai estar sendo conhecida também pelo plantio de outras culturas, além da mandioca e da banana, que é muito bem-vinda lá. Então, o nosso trabalho é esse aqui, do plantio de experimento de alho lá em Cariacica, nas nossas terras altas. Bom dia! Hoje eu vim apresentar o trabalho do uso de biofertilizante no comportamento nutricional da planta. O estudo foi em café conilon da variedade do Incapé 8142. A gente sabe que hoje tem se dado o uso de biofertilizante, ele tem sido muito usado para reduzir os impactos ambientais. Então, esse trabalho ele foi realizado, está sendo realizado também no município de Santa Teresa, na propriedade do seu José Francisco, e ele tem aplicado esse biofertilizante na cultura do café, e o espaçamento que ele usa no café é de 3 por 1,5, e é por fertirrigação que ele tem usado esse biofertilizante. E com isso, nós analisamos, através das análises foliares do café, que o uso desse biofertilizante ele gerou resultados positivos, principalmente de macronutrientes. O único que teve um resultado que não foi tão favorável comparado a outros trabalhos foi o potássio, que ele não desenvolveu, ele não teve uma presença, o teor de potássio não foi tão alto. E as aplicações que é utilizado é a cada 15 dias. Então, durante todo o ano, são 24 aplicações a cada 15 dias. E com isso, a gente pôde observar que não só como o nitrogênio, potássio, o cálcio, o magnésio, eles tiveram bons resultados. Manteve-se dentro da faixa
suficiente observada comparado com o trabalho do Partelli de 2016. E a gente viu também que as folhas, as colorações, elas ficaram mais verdes, pois sempre após a colheita do café, o café ele sofre um estresse bem grande. Então, e lá na propriedade, podemos observar que o café que recebeu biofertilizante, as folhagens deles estavam bem mais verde em comparado ao trato convencional. E com isso a gente pode concluir que o uso dos biofertilizantes, além de não contaminar a água e também ser uma forma também mais barata para o produtor, pois há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu acho que até hoje também, o uso de adubo está muito alto, então os adubos químicos estão muito altos. Então eles optaram em usar o biofertilizante de ser uma forma economicamente mais viável para eles e também de uma forma também que não agride o meio ambiente e não contamina a água e também até mesmo pelo a pessoa que aplica, por mais que seja por fertirrigação. E eu quero agradecer ao INCAPé, à SEAG e à FAPES e também ao CREA por nos conceder o espaço. Muito obrigada. Olá a todos, bom dia. Eu vou apresentar o trabalho hoje sobre comparação de clorofila A e B com o uso de protetor solar na cultura do pimentão. O estudo foi realizado no IFES Campus Itapina, onde eu sou estudante de agronomia, e a gente conduziu o experimento na área experimental do IFES, sobre um pouquinho, né, da cultura, falando da importância do pimentão aqui no Espírito Santo. A cultura conta com uma área de 664 hectares destinada aqui no Espírito Santo, segundo o INCAPé. E o maior problema na minha área de Colatina, onde a gente mora, é a questão do sol. O sol, ele causa uma queimadura muito excessiva nos frutos. Então, visando isso, a gente fez o estudo com o protetor solar para tentar proteger as plantas, então, dessas queimaduras. E também foram realizados outros estudos, como esse aqui, que a gente avaliou o índice de clorofila A e B também nos frutos e na planta. Esse trabalho aqui é um relato, tá uma parte, uma variável, eu escolhi uma variável para apresentar para vocês hoje, porque o trabalho ele conta com 14 tratamentos em 4 repetições e ele também tem aproximadamente 18 variáveis avaliadas, como pH, Brix, altura, comprimento, diâmetro da planta e do fruto. Então a gente fez esse estudo. A metodologia, né, eu expliquei para vocês, foram divididas em 14 tratamentos, 4 repetições, e o resultado mostrou que a presença de clorofila A aumentou em 2% em relação à testemunha e em 7% a clorofila B em relação à testemunha. Aqui a gente tem uma foto de como foi manuseado o experimento lá na área. Aqui o tratamento, um dos tratamentos, né, na área experimental. E essa dosagem que a gente utilizou foi de 50 gramas. O estudo ele foi conduzido com 0, 50, 100 e 150. A gente foi, então, adaptando melhor. Esse resultado eu trouxe para vocês porque depois que a gente fez a estatística, essa foi a dosagem que mais mostrou o resultado. Então, eu separei esse resumo aqui para vocês. E esse resultado ele pode estar associado ao fato que as plantas com maiores índices de clorofila, elas absorvem maiores intensidades da luz, favorecendo os processos fotossintéticos e influenciando no vigor vegetativo. Ou seja, uma planta mais saudável, com maior índice de clorofila, né, ela produz muito mais. Então a planta ela tem que estar saudável. Então foi concluído que o uso de protetor solar na cultura do pimentão aumenta o teor de clorofila A e B.
Eu gostaria de agradecer ao Instituto Federal do Espírito Santo, e também à FAPES, CNPq e também ao INCAPER pelo apoio. É isso, muito obrigada. Bom dia, me chamo Fernando, sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Vegetal da UFES e hoje estou aqui para apresentar meu trabalho que tem como título Efeito de diferentes doses de litotâmio SP no desenvolvimento inicial do mamoeiro. Bom, eu sou bolsista no INCAPER de Linhares e minha equipe é composta por Ana Júlia Câmara Gevô Machado, Janine Soares Braga Pires, Marcos Antônio Cesário Dias, Lúcio de Oliveira Arantes e a nossa orientadora Sara do Sul Arantes. Bom, o mamoeiro é uma espécie, uma cultura de grande importância para o estado do Espírito Santo, que se destaca na produção nacional como o maior produtor atualmente. No entanto, alguns problemas como o desenvolvimento inicial desuniforme e podem ocasionar em atrasos na cadeia produtiva desse fruto. Então, algumas estratégias vêm sendo estudadas para que esses problemas sejam evitados. Dentre essas estratégias, temos a utilização de bioestimulantes. Dentro dos bioestimulantes, nós temos os que são feitos à base de extratos de macroalgas. Um exemplo é o gênero Litotâmio, que é uma alga calcária, que ela é uma rica fonte de carbonato de cálcio, magnésio e outras micronutrientes, que a sua aplicação pode ocasionar, então, no aumento da disponibilidade e absorção de nutrientes pelas plantas no solo, ocasionando em melhoria na qualidade de mudas, que já foi estudada para várias espécies e comprovadas. Então, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses do litotâmio SP no desenvolvimento inicial de mudas do mamoeiro da cultivar Tainung. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de Linhares, pertencente ao INCAPER, e foram utilizados, então, 3 doses de litotâmio calcário, 2, 4 e 8 quilos por metro cúbico, e o controle sem a adição do litotâmio. E o delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 4 repetições de 20 plantas por tratamento. Após 40 dias da semeadura, então, foi avaliado os parâmetros para a parte aérea, para o sistema radicular e o teor relativo de clorofila. E esses dados foram analisados através de uma ANAVA, utilizando o programa CISVAR e pelos testes de Scott-Knott e regressão polinomial. Como os resultados, nós encontramos que para a parte aérea não houve incremento a partir das doses, ou seja, o controle e os tratamentos não tiveram diferenças estatísticas significativas, assim como para o teor de clorofila também. E para o sistema radicular, nós já tivemos um incremento a partir das doses de litotâmio. Então, desta forma, pode-se concluir que a aplicação do biofertilizante diretamente ao substrato traz benefícios para o sistema radicular, das mudas de mamoeiro. No entanto, outras formas de aplicação, como via foliar, por exemplo, podem ser estudadas para que esse incremento também possa ser encontrado para a parte aérea. Eu deixo aqui meus agradecimentos, então, para o INCAPER, para a FAPES, para a CAPES também, para o programa de pós-graduação de Biologia Vegetal e para a UFES. Bom dia, eu estou aqui no 4º simpósio de pesquisa do INCAPER e eu vou apresentar um trabalho intitulado de Identificação de Fontes de Resistências a Pragas e Doenças do Café e Conilon. É um trabalho realizado pelo João Felipe, que é extensionista do INCAPER, e juntamente comigo, Thalita Souza, que sou mestranda em Genética e Melhoramento pela UFES, e pela Idalina e pelo Marlon. A Idalina é técnica e o Marlon é pesquisador do INCAPER. E aí, de introdução básica do nosso trabalho, é que o Espírito Santo ele é um dos maiores produtores, é o maior produtor de café Conilon, e a cafeicultura Conilon enfrenta alguns desafios, como a incidência, a reação a pragas e doenças. Então, devido a isso, que isso causa impactos econômicos, é importante a gente identificar dentro do café Conilon genótipos de interesse com resistências a pragas e doenças.
E aí, diante disso, o objetivo desse trabalho foi identificar genótipos resistentes à cochonilha da roseta e a cercóspora. A cochonilha da roseta é uma praga que é causada por um complexo de cochonilha, e a cercóspora é uma doença causada por um fungo. De metodologia, a gente teve a implementação do experimento em 2021, lá na fazenda Baranal do Norte, em Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, com 45 genótipos. Em 2022 e 2023 foram avaliados as características, né? A resistência à cercóspora, a resistência à cochonilha da roseta, e logo após as avaliações, esses 2 anos de avaliações, foi usada a metodologia RAMBLUP, que é modelos mistos, que foi utilizando o software Telesim, metodologia estatística. E aí, para avaliação, foram realizadas avaliações fenotípicas, onde a avaliação de resistência e incidência à cercóspora com nota variando de 1 a 9, e em relação à cochonilha da roseta, variando de 1 a 5. E aí, de resultado, a gente teve que os valores estimados para cercóspora de acurácea, cercóspora e cochonilha da roseta foi de 0,67 para cochonilha, 0,92 para cercóspora, a gente tendo como classificada como moderada alta, que isso dá uma maior confiabilidade dos nossos dados. E para resistência, a gente teve para resistência à cercóspora, a gente teve os genótipos 2 como genótipo promissor à resistência, que ele teve nesses 2 anos de avaliação uma nota 4 abaixo, o genótipo 5, que também teve de média, né, nota 4 nesses 2 anos, e a gente tem também o genótipo 11, também, que teve a média ali de nota entre 2 e 4. Então a gente pode colocar como um 3,5. E em relação à cochonilha da roseta, a gente teve o genótipo 30, que teve de média ali entre 3,5, teve essa média de nota. Em relação a outro genótipo também, o 23, que teve uma média de nota 2. E o 45, que teve média de nota 2 abaixo nesses dois anos de avaliação. Então, a gente tira de conclusão que esses genótipos, eles são uma fonte de resistência e que eles vão ajudar a aumentar a eficácia dos programas de melhoramento de café Conilon. Bom dia a todos, eu me chamo Igor Becali. O meu trabalho é um levantamento fitonematológico em municípios produtores de banana do Espírito Santo, né? A gente é formado por um grupo de pesquisa pelos integrantes, por mim, Igor, pelo Heine, da Penha Paulista, Adonis Maione, Júlia Geiger, Perla Tawane e o Anderson, né, que é o nosso coordenador. O que o nosso trabalho consiste? A bananicultura ela vem se desenvolvendo cada dia mais aqui no estado, né? Vem aumentando a produtividade, a produção, né, as áreas colhidas, e assim ela representa muito aqui, né, na região capixaba, principalmente nos municípios aí que a gente trabalhou o projeto. Mas alguns fatores vêm limitando essa produção, né, que a gente atinge as altas produtividades. Um desses principais fatores é a questão dos nematóides. Então, o que a minha pesquisa consistiu? Em fazer um levantamento para ver como estão os nematóides nos solos, para ver como é que são as quantidades, quais são, para poder a gente propor alguma perspectiva de manejo, né, para esses nematóides. E onde eu fiz esse trabalho? Esse trabalho eu realizei nos municípios de Conha, Alfredo Chaves, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Colatina e São Roque do Canaã. A gente separou 18 propriedades, né? Nessas propriedades a gente fez coletas em áreas, em 15 áreas, né? 10, 15 áreas. E a gente fez, né, essa coleta e levou para o laboratório para poder fazer as análises, para poder verificar quais nematóides, né, a gente tinha. E a gente pôde detectar, né, alguns nematóides, né? A gente cerca de 8, 9 nematóides, né, nos bananais. Então, assim, isso é preocupante. A gente tem que trabalhar muito no manejo. E um dos principais fatores que a gente viu a maioria das empresas que querem trabalhar para poder fazer nematicidas, elas só veem o melodógeno. E acabou que nos bananais a gente verificou muito a presença do Helicotylenchus. Então, assim,
ele tem a possibilidade de entrar e sair na raiz, ele vai no solo, ele volta para a raiz. Então, assim, foi o que a gente mais encontrou e a partir disso agora a gente tem que tentar trabalhar, né? Tentar fazer novas pesquisas para poder verificar qual um tratamento adequado para tentar controlar esse tipo de fitonematóide. Bom dia a todos, meu nome é Flávio de Lima Alves, sou engenheiro agrônomo, pesquisador do INCAPER e estou aqui hoje para falar sobre porta-enxertos alternativo para a cultura da laranja doce, nos solos de tabuleiros costeiros do estado do Espírito Santo. Essa é uma pesquisa sequencial, que já duram 44 anos, né? A gente já testou 15 porta-enxertos, nós estamos na terceira fase dessa pesquisa. Lembrando que nessa última fase nós introduzimos um porta-enxerto da Embrapa e 3 porta-enxertos que foram introduzidos na década de 80 da Universidade da Califórnia, pelos pesquisadores ainda do IPEACS. Então, tem vários autores nesse trabalho, a Sara do Sul Arantes, que é a nossa fisiologista, o Marlon Dutra Degles Porsche, que é o colega que trabalha na região sul do estado, que é na área de nutrição, que ajuda a gente na área de nutrição, a Mariana Abdala Prata Guimarães, a colega que trabalha com citros na região de Jerônimo Monteiro, o João Felipe Brights, que dá apoio na parte de estatística, e agora o Ivaniel Fórum Maia, que é da área de climatologia, porque nosso trabalho teve um grande balanço com essa questão das mudanças climáticas. A gente convidou o colega para nos assessorar, né? Então, como eu tinha dito, o plantio da cultura da laranja nos tabuleiros é realizado hoje, grande parte, em sulcos com até 1,20 m de profundidade, copiando o que está sendo feito com eucalipto, para favorecer penetração de raízes, infiltração de água, atenuar a seca e também, além disso, são formados camaleões, né, para que quando haja precipitações intensas, não acumule água no caule dos citros, eles são sensíveis, e aí morre planta por excesso de água, falta de oxigênio, e também por proliferação de fungos. Esses 3 porta-enxertos que eu acabei de falar, da Califórnia, todos eles têm aptidão para a resistência de fungo de solo. Por isso que eles estão nesse trabalho. A terceira fase de teste de porta-enxerto. Então, nosso objetivo é tentar amenizar o custo de produção desse processo de plantio de citros. Nessa fase desse projeto aqui, hoje nós vamos falar só sobre isso, né? Por quê? Nós passamos um período de 2019 até 2024, tudo de ruim que aconteceu de clima aconteceu nesse período para nós aqui. Já havia acontecido no outro experimento que a gente conduziu de 1990 até 2001, na região norte, 2007, e 97, 98, por aí. Então o objetivo nosso é testar esses porta-enxertos com resistência, que eles são porta-enxertos de resistência a vírus, né? A declínio de citros, a morte súbita, a gomose, eu acho que todos aqui estudam, devem estar sabendo, se não sabem, são doenças comuns aos citros, né? E que a gente também, alguns deles com característica de resistência à seca, que é o caso do porta-enxerto da Embrapa. Então, para reduzir, além de tudo, o tamanho de planta, para contribuir na questão do custo, né, para favorecer a colheita, que a colheita saiu de 30 centavos, 20, 30 centavos por caixa, chegou a R$ 2,50 por caixa. É um custo barato para a gente, poxa, R$ 2,50 um custo de colheita de laranja, caixa de 20 quilos. Mas era isso que se pagava, 30 centavos, 20 centavos, e está nesse preço aí. E até isso, a redução do tamanho da planta vai favorecer a colheita e com isso você diminui o custo. Então, a ideia, o discurso é tentar tornar sustentável a cultura, né, por um período maior.
porque normalmente morre até os 10 anos. Essa é a história nossa. Então, nós implantamos esse projeto em parceria com o agricultor, Maicon Bose, lá do Rio do Norte, ali perto de Jacupemba, com o pessoal que forneceu o material, é o pessoal do Frucafé de Linhares, Frucafé Mudas, o apoio da Embrapa, na orientação sobre algumas cultivares, porta-enxerto e copas também, e a gente está tocando lá desde 2017. Os materiais que a gente utilizou são materiais comuns, mas principalmente pera, que é a primazia do suco de laranja do Brasil. A gente inseriu uma pera do Agronômico de Campinas, que ela é vacinada contra vírus, né? Ela acompanha a citricultura nacional para o agricultor pequeno, para o agricultor médio, para o agricultor grande, porque ela propicia floradas ao longo do ano e colheitas ao longo do ano, né? Essa variedade é a melhor variedade para suco que nós temos no país, ok? Fala. Pois bem, tem a pera Rio, tem a Natal, que é uma Natal da Embrapa também, e os porta-enxertos nós dividimos em os porta-enxertos Cleópatra, que é um porta-enxerto tradicional brasileiro, ele é da China também, mas é muito utilizado no Brasil. Nós temos o híbrido de trifoliata, que é o Riverside, San Diego e Índio, e também o Sunqui tropical, esse que eu falei da Embrapa. A gente testou, nós tivemos muito problema com a questão de produção. Em 2022, nós fizemos as estimativas que a gente faz normalmente em janeiro. Quando foi em agosto, nós chegamos a perder 20, 30 quilos, de 17 a 20 quilos por planta de frutos, né? Está dando mais ou menos os resultados aqui. E o genótipo testado foi a pera do Centro Nacional D6, que é a seleção feita em Santa Maria de Jetibá, um dos melhores porta-enxertos que aconteceram, em cima do Copa que aconteceu, em cima do porta-enxerto Riverside. E mais uma vez a pera ia ser acompanhando sobre outro porta-enxerto da Califórnia, de nome Índio. Esses foram os genótipos mais produtivos durante esse período. Queria destacar aqui a questão das perdas que eu falei aqui, ó. Com o advento da seca, né? A pera D6 perdeu, em cima da Cleópatra, perdeu 19,7 quilos. Isso considerando todo o percurso, né, da fase experimental e não considerando ainda a fase final da colheita do ano de 2019, porque nós não pudemos trabalhar no ano de 2019. Deu lá a Cleópatra, depois deu novamente a pera D6 Jetibá em cima da Sunqui tropical, 19,3 quilos de perda, porque isso também conta, né? Qual é a variedade que vai melhor se adaptar nessa condição de mudança de clima. E foi realmente muito difícil. Só que esse trabalho é um trabalho parcial. Ele precisa ainda de mais anos. Nós não trabalhamos com 10 anos apenas. Nós estamos querendo trabalhar com 15 anos com citro na região. Então, mais ou menos, o resultado é esse. Já fiz os agradecimentos, né? Porque são parceiros. E a história é um pouco por aí. Bom dia a todos. Meu nome é Tamara, eu sou bolsista no Laboratório de Cultura de Tecidos, na Fazenda do Estado, na CPDI Serrano. E hoje eu trouxe para vocês uma das nossas atividades no último ano, que foi a produção de mudas de bananeiras BRS Platina por meio da micropropagação in vitro. A bananeira BRS Platina, ela é muito importante, ela é do subgrupo prata e ela é tolerante à cigatoca amarela e também resistente ao mal do Panamá, que é uma das doenças que mais acometem a bananicultura no país de maneira geral. E por meio da cultura de tecidos, a gente consegue produzir mudas em larga escala, em alta qualidade fitossanitária e também em um curto tempo e espaço. E esse foi o nosso objetivo, produzir mudas para ser distribuídas para os produtores rurais de Presidente Kennedy. Para isso, né, os nossos procedimentos, como fonte de explante, nós tivemos mudas de bananeiras do tipo chifre e chifrinho provenientes de Alfredo Chaves. E desse material nós retirávamos os ápices caulinares e inoculamos em 2 tipos de meio de cultivo. O meio de cultivo MS, mais 5 mg de benzoamino-purina, que é uma citocinina, e também em meio MS 50, suplementado com essa citocinina,
O MS50, ele é um MS, um meio de cultivo mais 50% dos seus componentes. E aí, depois dessa fase de inoculação, nós temos a fase de multiplicação e permaneceram nessa fase durante 7 subcultivos, ou seja, 7 repicagens, né, 7 trocas de cultivo. E então, após essas 7 subculturas, elas foram passadas para um meio de cultivo sem hormônio para a fase de alongamento, que é o desenvolvimento da parte aérea e radicular. E então, entre 30 e 45 dias, essas mudas já, né, elas são plantadas em substrato comercial, então aclimatizadas. Como resultado, nós obtivemos dessas introduções desses ápices que cerca de quase 80% desses ápices eles se tornaram viáveis em meio MS50 em relação aos quase 60% em meio MS. Então a gente pode perceber que a inoculação de ápices caulinares de bananeira em meio MS50 ele é mais favorável. Em relação à multiplicação, nós obtivemos uma taxa variando de 1,4 a 3,6, que foram logo nas primeiras subculturas. E também nós obtivemos, na última subcultura, aproximadamente 3.000 explantes, que vão virar, que são as mudas, né? E a perda por contaminação foi a máxima de 7,7% de contaminação, que foi logo no segundo subcultivo. A contribuição por ápice em relação à quantidade de explante foi maior, por exemplo, no ápice 4, quase 12% o ápice 4 ele contribuiu com explantes totais. E, por fim, nós já entregamos mais de quase 1.500 mudas de bananeiras BRS para o pessoal lá de Presidente Kennedy. Nós temos a previsão de entregar mais ou menos 1.000 mudas. E é isso. Bom dia a todos. Eu sou Tamara, bolsista do Laboratório de Cultura de Tecidos do CPDI Serrano, na Fazenda do Estado. E hoje nós trouxemos um dos nossos trabalhos desenvolvidos lá, que é a ampliação da coleção de germoplasma de morangueiros para depósito no BAG in vitro do Incapé. Bom, o BAG ele é o Banco Ativo de Germoplasma. Ele é bastante importante para a conservação de material genético, né, uma conservação a longo prazo. E in vitro, essa conservação ela é de crescimento lento. E esses cultivos in vitro, né, no banco, eles são fonte para futuras pesquisas e também para produtores futuramente. Para isso, né, para essa introdução in vitro, nós utilizamos os estolões de morangueiros. Esses estolões vieram de Santa Maria de Jetibá, e nesses estolões encontram-se então os meristemas, né, os ápices caulinares, e nós inoculamos esses meristemas em meio de cultivo MS, que é o meio de cultivo base para a cultura de tecidos, suplementado com 0,5 miligramas de benzoamina-purina, que é uma citocinina que induz a multiplicação de brotos. Após um período aí de 3 subcultivos, que são 3 repicagens, esses explantes eles são transferidos, né, para o meio MS sem hormônio, para que possa desenvolver, né, ter a fase de alongamento desses explantes. E então, após essa transferência, esses explantes já vão se transformar em umas mudinhas, e aí vão ser transferidos para o meio MS meia força, que é então para ser depositado no banco e aí permanecer em crescimento lento por um longo período de tempo. Nós introduzimos, nesse caso aqui, foram 11 acessos, né, 11 cultivares de morangueiro, cerca de 78 ápices caulinares. E então, de início, nós tivemos cerca de 48% desses ápices viáveis. Então, desses ápices eles permaneceram viáveis no cultivo in vitro. Cerca de 47% eles foram contaminados e cerca de 5% não permaneceram viáveis depois dessa introdução. Essas introduções, né, esses acessos, eles geraram muitos brotos, especialmente o acesso em Incapé 24, no final do terceiro subcultivo, gerou 255 brotos. O Incapé 26 e o Incapé 27 também geraram uma quantidade grande de brotos, né, 240 e 189.
E a contaminação, após aí os primeiros 30 dias, variou de 25% a 83%. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma grande quantidade de contaminação, ainda nós tivemos a introdução desse novo acesso em cultivo in vitro. E por fim, né, nós conseguimos então introduzir novos 6 acessos para o nosso banco de germoplasma, assim como ampliar a quantidade de expantes já existentes de alguns acessos no nosso banco de germoplasma. E atualmente, nós, após essas introduções, nós temos 15 cultivares de morangueiros no nosso banco de germoplasma. E é isso. Bom dia a todos, eu me chamo Maria Eduarda, sou estudante de agronomia no IFES Campus Itapina, em Colatina. Sou bolsista de iniciação científica lá. E hoje eu vou apresentar o trabalho sobre a eficiência do protetor solar na prevenção da escaldadura dos frutos de pimentão. A cultura do pimentão não é muito comum na nossa área lá em Colatina, mas a gente buscou fazer esse estudo justamente por isso, para avaliar como que o protetor solar Sur-Hold, foi o produto comercial que eu usei, ia fazer esse efeito na cultura. Esse resumo aqui, ele é uma variável do nosso experimento. Nosso experimento foi longo e ele foi realizado em 2 períodos. Nós fizemos um plantio na época correta, né, numa época mais fria, um clima mais frio, que foi entre maio e julho de 2023. E também fizemos o plantio de outubro até dezembro, que é então onde o calor está muito excessivo na região de Colatina. Com isso, a gente dividiu os tratamentos em 14 tratamentos e 3 produtos. Eu trouxe um produto para vocês aqui para mostrar o número significativo, né, na produção total. Aqui seria então o fruto com escaldadura, aqui essa foto é da testemunha, e aqui seria a planta com o produto. Nesse caso aqui ela ficou meio virada assim, porque no dia que eu tirei a foto estava ventando muito, peço desculpas. E então a gente pode tirar de conclusão que a aplicação do Sur-Hold em 100 gramas de produto por uma bomba de 20 litros foi positiva. Ela teve bastante efeito sobre a planta na questão da escaldadura, na porcentagem que 6% da testemunha não é um número totalmente significativo, porque essas fotos aqui, esse resumo aqui, foi feito do experimento no clima mais frio. Eu tirei esses dados do clima mais frio. Por quê? Essa segunda parte do experimento, a gente ainda está em fase de avaliação e rodando estatística para publicar depois. E esse daqui foi da época mais fria, então. Na testemunha, a gente teve 6% da produção total Na testemunha, a gente teve 14% da produção total com frutos queimados assim. Já no tratamento, a gente teve apenas 6%. Então, quando você vai comparar numa produção, se você tem uma área total com 14% de frutos assim, o produtor vai ter uma perda muito grande. Então, como que ele vai comercializar esse fruto? Então, conclui-se que o protetor Sur-Hold, nessa determinada dose de 100 gramas por bomba de 20 litros, foi eficaz para a proteção do fruto do pimentão na região de Colatina. Bom dia, meu nome é Lana, eu sou técnica de desenvolvimento rural no INCAPé e mestre em biologia vegetal pela UFES, e vou apresentar um recorte da minha pesquisa realizada no INCAPé, intitulada Uso de auxinas na produção de mudas de pimenta do reino, realizada com a equipe do INCAPé, composta pelo extensionista Elmo Ramos, o doutorando Judá Benho de Oliveira e os pesquisadores Lúcio e Sara do Sou Arames. Bom, a minha pesquisa tem o intuito de trazer o melhoramento de mudas de pimenteira do reino
visto que essa é uma cultura de grande importância para o nosso estado, por ele ser o maior produtor de pimenta do reino do Brasil e colocando também o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de produção de pimenta do reino. Então, sabemos que a pimenta do reino é um importante condimento usado mundialmente, porém, a sua produção enfrenta alguns obstáculos devido a essa muda ter um sistema radicular um pouco deficiente ou muito mal desenvolvido durante a sua produção. Então, nessa pesquisa, nós tivemos o intuito de aplicar um fitorregulador, que é o ácido indolbutírico, né, de aplicação exógena, que é a auxina, para proporcionar o crescimento radicular em muda de pimenta do reino, que vai trazer um benefício no transplantio das mudas de pimenta do reino e maior qualidade na lavoura, também trazendo uma maior produtividade dessa cultura, que traz também um benefício econômico para o nosso estado e para o Brasil. Então, com isso, foram utilizadas 3 doses de A e B, que é essa auxina, né, que é o ácido indolbutírico, em 3 concentrações diferentes. A primeira delas é o controle, que foi composto apenas por água, uma dose baixa de A e B, que é de 750 mg por litro, e uma dose mais alta, contrastante, que é de 5.000 mg por litro de A e B em solução. Toda a experimentação foi realizada na Fazenda Experimental de Linhares, né, Fazenda Experimental do Incapé, e o experimento foi conduzido nessa fazenda, mas as mudas foram adquiridas de São Mateus, que também é um polo produtor de pimenta do reino. Assim, estacas de pimenta do reino foram colocadas em contato com a solução de A e B, em contato imediato, que a gente chama, que é colocar e tirar. Então, o contato imediato já tem um efeito positivo na indução de risogênese de pimenta do reino? Foi o que esse trabalho foi o intuito de avaliar aqui nesse trabalho. Com isso, após ali o momento de plantio e desenvolvimento dessas mudas, analisou-se 2 variáveis, que é o número de folhas, NF, e o comprimento de raiz daquelas mudas ali avaliadas. Toda a experimentação também e os dados foram submetidos à análise estatística e teste de Turing. Com isso, foi possível observar que em todas as doses avaliadas, para a variável número de folhas, não foi observada diferença estatística, ou seja, todas as plantas tiveram uma média de 2 folhas por muda apenas em todo o período de observação do experimento. Aqui está ilustrado nesse gráfico. Porém, quanto ao comprimento de raiz, que é o real objetivo do estudo, houve diferença estatística quanto às doses utilizadas, né? Uma dose menor de 750 mg e na dose contrastante. Com isso, a gente pode observar que a utilização de uma auxina exógena, mesmo em contato imediato, um contato muito rápido, pode sim surtir um efeito no crescimento radicular e trazer uma muda de melhor qualidade para a pimenteira do reino. Todavia, a parte aérea, né, em relação ao número de folhas, ali não teve um efeito significativo. E até mesmo é importante dizer que a utilização de doses altas de auxina pode inibir a parte aérea. Por isso é importante se utilizar doses intermediárias, que também faz parte dessa pesquisa, que é apenas um recorte, e também se analisar a influência de outros fitorreguladores, outros hormônios, que venham a compensar esse efeito negativo da auxina, que é exercido ali na parte aérea da pimenteira do reino. E é isso, obrigada. Olá, bom dia, meu nome é Débora. Vou apresentar minha pesquisa de mestrado, desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, que é sobre avaliação de enzimas fúngicas lignocelulolíticas para a degradação de madeira de eucalipto. Esse trabalho ele se contextualiza, né, em um desafio do setor florestal, que é a presença de tocos e raízes remanescentes no solo, após o abate, né, das árvores para diversas finalidades, como para a indústria de papel e celulose, indústria de pisos laminados, indústria moveleira. Então, a presença de tocos, né, e raízes, eles são, né, um grande entrave para a passagem de maquinários e implementos para um novo ciclo de cultura.
Hoje o que é feito é a destoca mecânica, que utiliza, né, maquinários para a remoção desses tocos. No entanto, esse processo ele é bastante prejudicial ao solo, né, e também é um processo bastante oneroso. Por isso, né, a nossa pesquisa ela visou avaliar a aplicação de enzimas lignocelulolíticas para a degradação dessa madeira, né, principalmente madeira de eucalipto. Então, na nossa metodologia, primeiro, né, a gente cultivou 11 fungos isolados de madeira em diferentes biomassas, né, sendo eucalipto, pinos, bagaço de cana, sabugo de milho e farelo de trigo. Depois desse crescimento fúngico, a gente fez o extrato enzimático, né, e quantificou essas atividades enzimáticas lignocelulolíticas, selecionando ali o melhor extrato fúngico enzimático. A partir desse extrato, então, a gente fez, né, o ensaio de hidrólise enzimática in vitro, com os cavacos de eucalipto e quantificou os açúcares redutores por ácido de nitrosalicílico, que é um método colorimétrico. Quantificamos também glicose e xilose, que são os dois principais produtos dessa reação enzimática, né, da degradação da celulose e hemicelulose. E também fizemos uma análise por microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica com azul de toluidina, para avaliar ali as alterações estruturais da madeira. Então, como resultados, né, a gente chegou que o extrato enzimático melhor foi do Chrysoporte cubensis, que é um fungo fitopatogênico. Ele teve atividades interessantes aí, né, para algumas enzimas, como FPase, endoglucanase, chilanase, lacase. E a partir dessa seleção, né, do extrato de Chrysoporte cubensis, a gente fez então um ensaio de hidrólise enzimática, observando que houve um aumento gradual ali de açúcares redutores, glicose e xilose, quando comparado ao controle negativo. E além disso também, na microscopia eletrônica de varredura, nas amostras tratadas com esse extrato enzimático, a gente pôde observar ali uma alteração na estrutura desses cavacos de madeira, onde houve uma maior delimitação ali das lamelas médias, né, das paredes primárias das células vegetais, e na microscopia corado com azul de toluidina, a gente percebeu um menor teor de lignina, sugerindo então uma ação positiva aí das enzimas lignocelulolíticas para essa eventual aplicação alternativa, né, futuramente aí à destoca mecânica. Olá, bom dia, me chamo Maria Eduarda de Sá Rodrigues. Meus componentes do grupo são Alice Ribeiro Santos, João Antônio dos Santos Lima, Cauê Victor Gomes Gonçalves, Ana Caroline Paris Rocha e Bernardo Torres Olmo. Venho com o tema hoje captação de água das chuvas, um caminho para a sustentabilidade escolar. Bom, a gente sabe na introdução que a água é essencial para a nossa vida e sem ela a gente não faz praticamente nada. Então a gente vem enfrentando uma escassez que afeta milhões de pessoas e principalmente naqueles países que estão em desenvolvimento. A captação de água da chuva e a aquaponia, elas emergem soluções bastante eficazes. Primeira, que elas aliviam a pressão sobre as fontes tradicionais de água, e a segunda, que ela inclui a aquaponia, que no caso é a criação de peixe junto com a criação de plantas e hortaliças sem a necessidade de terra, somente a utilização da água. Então, esse projeto ele visa captar e reutilizar a água da chuva, incluindo a agricultura e o sistema de aquaponia. Agora eu vou explicar um pouco como que funciona um sistema básico de aquaponia. Nós temos aqui o tanque de peixes. Esses peixes eles vão liberar amônia, que é uma solução muito boa para as plantas, nutrindo, dando vitaminas para elas crescerem e ficarem fortes. Então a gente tem aqui uma bomba de água, essa bomba de água vai sugar essa água com nutrientes, levando até o cultivo de vegetais orgânicos. Essa água vai passar pelo cultivo da hidroponia e vai ser filtrada, assim voltando para o cultivo de peixes. Então nós temos um ciclo aí sem fim, então sempre utilizando a água. Então, materiais e métodos. Nós passamos por 4 fases. A primeira fase foi a escolha desse terreno, onde a gente iria implementar esse sistema de aquaponia. Nós fizemos um telhado para receber as calhas de água para fazer a captação. O segundo momento foi cavar os buracos, abrir as valas, onde iria a encanação para levar essa água até a hidroponia. No terceiro momento, nós abrimos os buracos onde ficariam as caixas de água e fizemos a fixação das calhas que ficou bem equilibrada, bem certinho para receber a máxima captação de água da chuva possível.
Nesse quarto momento, após todo esse processo ter ficado pronto, nós enchemos o tanque principal onde viriam os peixes, colocamos 300 peixes tilápia em uma caixa de 1.000 litros. Então, nós temos duas caixas de água de 2.000 litros para captação de água da chuva e uma de 1.000 litros onde ficam os peixes tilápia. Então, o nosso resultado foi um resultado muito bom, apresentou bastante eficaz. Então, nós cultivamos morango, alface e cebolinha. E esse sistema de irrigação ajudou muito a escola, que foi algo inovador, já que a gente trabalha muito com a horta convencional. Então, foi algo muito novo, tanto para a escola quanto para a gente, alunos, que estamos trabalhando com isso. Então, a nossa, como eu disse, a nossa conclusão foi algo muito bom para a escola e ficou de exemplo também para as comunidades querer implementar. Lá na nossa região, nós temos 2 produtores que utilizam a hidroponia e comercializam, né, o que é fabricado, o que é feito dela. É isso. A gente está aqui no 4º simpósio do Incapé Pesquisa. Vou apresentar o trabalho de avaliação de clones de cafeiros Conilon no sul do estado do Espírito Santo. Bom, a cafeicultura do Conilon ela é muito importante para o nosso estado. Ela está presente desde pequenas a grandes propriedades. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar clones superiores de cafeiro Conilon em ensaio de competição no sul do estado. O experimento foi implantado na fazenda de Bananal do Norte no ano de 2021, sendo 45 clones com 3 repetições, um espaçamento de 2,5 por 1, sendo 3 plantas por parcela. Foram avaliados o tamanho do grão, uniformidade de maturação, vigor vegetativo, resistência à ferrugem, resistência à cercóspora, seca do ponteiro, reação à cochonilha da roseta, reação ao bicho mineiro, grau de inclinação, escala geral, precocidade e uniformidade de maturação. A análise estatística ela foi feita utilizando o método de modelos mistos e análise de deviância e seleção pelo método do índice de Mulamba. Aí a gente tem nos nossos resultados somente 2 características não deram grau de significância, no caso resistência a bicho mineiro e a uniformidade de maturação. Quando a gente faz o ganho de seleção, a gente tem alguns clones que são selecionados para as 3 características, no caso, precocidade nula, a precocidade e o tardio. A gente pode destacar aí os clones 41, 21, 2, 34, 45, 8 e o 32. Isso mostra que o trabalho ele tem um potencial grande de resultado que vai gerar um bom resultado. Bom dia, meu nome é João Felipe, sou agente de extensão em desenvolvimento rural do Incapé. Vou apresentar o trabalho de avaliação de genótipos superiores de cafeiro Conilon em família de meio-irmãos. Como colaboradores do nosso trabalho, a Idalina, técnica agropecuária do CPDI Sul, Isabela Bolari Ramos e Thalita Souza Silva, alunos do programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas, e o Marlon Dutra, como pesquisador do CPDI Sul, e o extensionista Leandro Mendel Cruz, do LDR de Muniz Freire. Bom, a variabilidade genética é uma peça fundamental dos programas de melhoramento genético. Sem a variabilidade não há possibilidade de seleção dos programas de melhoramento. Por isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial genético de 19 famílias de meio-irmãos do campo de produção de sementes, a variedade Conquista, que contém 54 paternais. Desses 54 paternais, fizemos uma triagem, pegamos 19 materiais, como está demonstrado aqui no gráfico, e produzimos mudas de sementes. O experimento foi implantado em 2020. Dessas 19 famílias de meio-irmãos, avaliamos uma série de características e, como parte dos resultados, nós destacamos a resistência à ferrugem do cafeeiro, Emileia vastatrix, vigor vegetativo, que é o grau de enfolhamento da planta, que apresenta como um índice indireto de tolerância a estresse térmico e hídrico, e escala geral, que é o somatório de todos os atributos positivos do cafeeiro. Dessas 19 famílias, conseguimos conduzir 331 materiais genéticos divididos. As famílias são dos clones: 8 da variedade Equitibá, 2 da variedade Vitória, 3 do Marilândia, 5 do Marilândia, LB1, A1, Verdim,
clone 6, 5 da variedade Vitória. 19 indivíduos descendentes desses clones superiores que os produtores conhecem. Fizemos análise pela metodologia de modelos mistos. Falamos que são indivíduos meio-irmãos porque, dentro das famílias, como um campo de produção de sementes, podemos afirmar que, por exemplo, esses 57 indivíduos, divididos em 3 blocos do 8 do Jequitibá, do clone 8 do Jequitibá, podemos afirmar que eles são meio-irmãos, que vieram da mesma planta mãe, mas não sabemos qual foi a planta pai que foi o doador do pólen. Por isso que a gente usa essa metodologia meio-irmãos num teste de progênie com informação dentro da parcela, onde nós podemos fazer uma seleção das melhores famílias, dos indivíduos dentro das melhores famílias também. Dá múltiplas opções para o programa de melhoramento genético. Com base como resultados, conseguimos estimar valores de herdabilidade no sentido de restrito de 0,36, 0,30 e 0,39 para vigor vegetativo, resistência à ferrugem e escala geral, respectivamente, proporcionando valores de acurácia de 0,60 a 0,62. Como fizemos a avaliação de apenas 2 safras, podemos dizer que essa acurácia é razoável. Valores próximos de 0,70 indicam que o programa de melhoramento é promissor. Para melhoramento de café Conilon, é necessário no mínimo 3, 4 safras para ter um bom resultado. Apenas com 2 já chegamos perto de 0,7. A acurácia próxima de 0,9 já nos dá uma confiabilidade maior para fazer a seleção de clones para a composição de variedades. Logo, esses valores de acurácia obtidos pela metodologia de modelos mistos demonstram que dentro dessas famílias vamos conseguir selecionar clones superiores, materiais superiores, para a composição de variedades. A análise por característica nas 19 famílias destacou que para vigor as melhores paternais foram o clone PS54, 109, P2 e 306. Para resistência à ferrugem, 109, 3V, A1 e 306. E para a escala geral, LB1, 304, 109 e PS54. Uma família que foi constante para as 3 características foi a do clone 109, o clone 9 da variedade Diamante. Esse clone 109, ele possui 16 indivíduos que são promissores para a gente fazer a seleção, que ele apresenta resistência, vigor e uma soma de atributos favorável para o programa de melhoramento. Bom dia, meu nome é João Felipe, sou agente de extensão e desenvolvimento rural. Vou apresentar o trabalho de avaliação de parâmetros genéticos de aceroleira no sul do estado do Espírito Santo. Membros do projeto: Isabela Bolari Ramos, aluno do programa de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas; Laísa Gabriela, bolsista do projeto; e Dalino Surião, técnico em agropecuária do CPDI Sul; Flávio França, pesquisador da Embrapa, colaborador e também disponibilizou os materiais genéticos em estudo do programa de ensaio de cultivar de acerola a nível nacional; e o pesquisador de fruticultura, Marlon Dutra, do CPDI Sul. A acerola é uma importante cultura na agricultura familiar do Espírito Santo, uma das culturas que mais tem a produção de polpa de fruta, e o objetivo do nosso estudo foi analisar parâmetros genéticos da altura da planta em 12 clones de acerola que estão sendo estudados para possivelmente compor uma variedade específica para o Espírito Santo. Atualmente não tem uma cultivar específica de acerola recomendada. Um desses 12 materiais genéticos são promissores para a formação dessa variedade. O experimento foi montado na Fazenda Experimental Bananal do Norte, em agosto de 2023, em espaçamento de 4,5 por 4,5. Estudamos 12 genótipos distintos e avaliamos a altura desses materiais genéticos para fazer a seleção daqueles que têm um porte mais elevado ou um porte mais baixo para atender a demanda da fitotecnia, aquilo que for mais adequado. Aplicamos a metodologia de modelos mistos. Pela metodologia de modelos mistos, conseguimos estimar significância tanto para efeito genético quanto para efeito ambiental e uma herdabilidade de 38%, proporcionando uma acurácia de 88%, ou seja, próximo do limite de acurácia mínimo exigido de 90% para fazer a definição de uma cultivar de acerola. Como conclusão, o clone 5 de aceroleira destacou pelo maior porte, enquanto que o clone 6 apresentou o menor porte. Então esses 2 materiais são promissores numa análise genética para compor uma variedade ou porte elevado ou um porte baixo, desde que outras características que estão em estudo dos materiais genéticos, como produção, resistência a pragas e doença e boa qualidade físico-química na parte de produção da agroindústria, sejam adequados também. Bom dia, meu nome é Caroline Bianchi Brito,
O trabalho, né, que eu vou estar apresentando tem título Identificação Genética de Cultivares de Laranja Doce por Marcadores Moleculares. O trabalho é composto por mim, Mariana, Webert e o Flávio. Eu sou orientada pela professora doutora Graciane Paneto e o professor doutor José Aires Ventura. Eu sou doutoranda em biotecnologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, esse trabalho, né, de identificação genética de cultivares de laranja doce é interessante pela cultura, né, do gênero citrus ser economicamente uma das mais importantes do mundo, né, e as cultivares de laranja doce Pera, Seleta, Natal, Valência são muito cultivadas e comercializadas para consumo in natura e produção de suco. E aí, considerando a importância, né, da identificação dos citros na fase inicial da planta, pois eles têm um extenso período né, de 5 a 6 anos para fazer a análise completa do fruto, enfim. Então, é importante a identificação dos citros na fase inicial da planta, quando são mudas, né? Nós temos mudas e elas são muito, apesar de ter um fenótipo depois diferente, né, mas eles têm a morfologia muito parecida ali das folhas, né, das plantas, e existe uma questão em relação aos produtores rurais até, né, dessa diferenciação das mudas para a plantação, né? Então a gente tentou com esse trabalho, né, o objetivo identificar marcadores moleculares para que possa ser aplicado a nível, né, da muda ali, para a gente entender já qual é essa cultivar antes dela mesmo ser plantada no campo, evitando aí, né, prejuízos do que o produtor às vezes acha que é, né, um tipo de cultivar e é outra. Então, esse objetivo, né, para alcançar esses marcadores moleculares, nós utilizamos uma técnica chamada DART-seq, né, que é o Diversity Arrays Technology, junto com o sequenciamento de nova geração. Então, nós fizemos a coleta dessas cultivares no banco de germoplasma do INCAPé, em Venda Nova do Imigrante. E aí, né, foi feita uma preparação, né, extração do DNA genômico pelo método CTAB e enviado para análise de DART-seq, né, no México. E foi feito um preparo dessas amostras, né, para passar por essa tecnologia de DART-seq, bem de forma simples, assim, né, de forma básica. É uma tecnologia que ela sequencia o DNA, na verdade, ela fragmenta o DNA com enzimas de restrição em pequenas regiões que eu possa ter SNPs, né, que são esses polimorfismos, nucleotídeos de polimorfismo único, né, e que eu vou ter essas pequenas diferenças nos genótipos dessas plantas. Então, foi feita toda essa análise, né, e foram identificados diversos SNPs aqui para essas cultivares, quase 20 mil SNPs, e aí utilizando os softwares, né, R, né, e também scripts em Python, nós conseguimos, dentro desses quase 20 mil SNPs, selecionar 16 SNPs, né, nucleotídeos ali de polimorfismo único, né, diferenças em bases, por exemplo, A, T, C, G, entre essas cultivares, para poder montar essa árvore de decisão. Só para eu explicar aqui nesses resultados, né, o que acontece? Com um SNP, eu comecei com 20 cultivares de laranja doce, na verdade são 60, nós usamos 3 repetições biológicas, né, de pera IAC, pera D6, pera D9, navelina, navelate, Bahia, cabula, Bahia burarama, Natal IAC, folha murcha, seleta, então 20 cultivares de laranja doce. E aí, né, nós selecionamos então esses poucos SNPs dentro de 20 mil, né, usando a bioinformática, né, o Python, scripts em Python, nós selecionamos 16 SNPs que puderam, então, diferenciar cada amostra entre elas todas, né? Então, a gente começa aqui nessa árvore com as 20 cultivares e aí com o SNP, né? Eu até coloquei como por exemplo, pode ser esse grupo tem A e naquela mesma região esse grupo tem T, e aí eu separo em 2 grupos. E aí eu vou usando outro SNP para ir separando pequenos grupos até isolar cada uma dessas amostras. Então, nós conseguimos, na teoria, né, selecionar SNPs que identificassem cada uma dessas amostras, porque a ideia com apenas a folha, extração de DNA da folha, aplicar esses primers, né, e já identificar qual grupo, né, essa cultivar está até a sua completa identificação. Então, o interessante é que com esses SNPs encontrados, a partir dessa técnica de DART-seq, nós podemos utilizar outras técnicas no laboratório, como é o HRM, High Resolution Melting, que é uma técnica que eu também tenho utilizado, para poder criar um kit que, de forma rápida, eu tendo essas amostras de folhas, né, esses DNAs, eu consigo
identificar qual cultivar de laranja doce é. Então, como conclusão, pode ser aplicado na certificação de mudas, pode ajudar também no comércio ali, né, tanto para os produtores, quanto também para poder a fiscalização. E o agradecimento, né, ao INCAPé, ao SEAG, pelo financiamento do projeto, também à FAPES, à CAPES pela Bolsa e à Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é João Felipe, sou agente de Extensão e Desenvolvimento Rural do INCAPé. Vou apresentar o trabalho de avaliação do crescimento de genótipos de aceroleira via modelagem não linear. Os membros da equipe são a Laisa Gabriela, bolsista do programa, a técnica agropecuária da Aline Surião, o colaborador da Embrapa, pesquisador Flávio França, e o pesquisador do CPD Sul, Marlon Dutra. Bom, a aceroleira é uma cultura importante para o estado e a nível nacional, uma importante fonte de vitamina C e presente no dia a dia do brasileiro, no consumo de suco, polpa de fruta, para a produção de vitamina C também. O objetivo desse estudo foi desenvolver curvas de crescimento para genótipos de aceroleira via regressão não linear, avaliando o desenvolvimento do porta-enxerto em função do tempo. O experimento foi montado em 2023, em agosto de 2023, com mudas enxertadas de 12 genótipos oriundos da Embrapa semiárido, em espaçamento de 4,5 por 4,5. Foram feitas 6 avaliações de agosto até agora, onde nós medimos com paquímetro, como está ilustrado aqui na figura, o crescimento do diâmetro do porta-enxerto em função do tempo. Foi avaliado o porta-enxerto porque nos dá uma medida indireta da vascularização da planta. Plantas que têm um maior diâmetro indica que tem uma maior vascularização e um maior desempenho para a nossa região. Esses 12 genótipos não foram estudados aqui no estado ainda. Então, toda a informação que a gente conseguir capturar desses materiais serão úteis tanto para a questão de escolher uma variedade, quanto para a questão de fitotecnia e manejo da cultura. Testamos 5 modelos estatísticos diferentes para descrever o crescimento. Até agora, na literatura, não tem nenhum modelo que descreva e seja eficiente para a acerola, e os nossos dados apontam que o modelo logístico foi o mais adequado, teve a melhor qualidade dos dados. A vantagem de trabalhar com esses modelos de crescimento é que eles nos dão um parâmetro chamado taxa de incremento, ou taxa de crescimento. Quanto maior essa taxa, quer dizer que maior é o crescimento, mais acelerado é o desenvolvimento do material genético. Temos essas informações para os 12 clones. O modelo logístico foi o mais adequado, indicando que ele pode ser usado no futuro para os próximos trabalhos de fitotecnia, otimizando a adaptação da cultura da acerola aqui no sul do estado. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando neste evento. Eu sou Edileuza, sou economista, pesquisadora do INCAPé. Vou apresentar o trabalho Índice de preços recebidos pelos produtores de café no Espírito Santo entre os anos 2010 e 2023. Participou também desse trabalho Romário Gava Ferrão, agradeço muito ele que deu a sugestão desse trabalho e contribuiu muito para a publicação dele também. Então, o objetivo foi fazer esse estudo da variação de preços, né, nesse período, de 2010 a 2023. Nós usamos a metodologia de índice de preços, que são números que agregam preços, né, e reflete, né, a variação de preços. Nós usamos a metodologia de LASPES. No entanto, nós fizemos uma modificação nessa metodologia de forma a considerar os pesos de cada período e não só o período base. Nós utilizamos os dados de preços médios mensais realizados pelo INCAPé e também os dados de produção do IBGE. Tá? Por fim, nós fizemos um comparativo desse índice de preços com os índices de preços nacionais, né, o IGPM e o IPCA. Tá? Com relação aos resultados, né, este índice, esse gráfico aqui, ele mostra os índices do café arábica e café conilon, e a linha cinza aqui mostra o índice agregado para os dois produtos. Tá? O índice ele encerrou o final do período, que é dezembro de 2023, em 269%. Tá? O índice do café arábica ficou um pouco acima, né? E
Depois nós fizemos a comparação com o IGPM e o IPCA. Então aqui essa linha vermelha que reflete aqui os índices de preços, né, do conjunto aqui dos produtos café arábica e conilon, dá para ver que ele foi um índice bem acima dos índices agregados nacionais, né? Então, como conclusão, nós verificamos que houve uma variação positiva muito acima da inflação, que é medida por esses índices nacionais. Então, há necessidade de sempre estarmos verificando o índice próprio para a cafeicultura, porque os índices nacionais eles não refletem essas variações de preços que ocorrem na cafeicultura, tá? Então, no caso do café, da cafeicultura, houve uma valorização, né, desses preços e os produtores eles tiveram um benefício, né, com essa alta de preços. Então, sempre é necessário fazer esse acompanhamento por índices de preços específicos para a cafeicultura. Nós agradecemos ao INCAPé, a SEAG e a FAPES. Obrigada. Gente, boa tarde. Meu nome é Jéssica, eu sou bolsista lá no CPDI Serrano, na Fazenda do Estado, sou bolsista do Luiz Fernando Favarato. E o nosso trabalho tem como objetivo a distribuição de sementes de variedade crioula, né? A caracterização do perfil socioeconômico dos produtores rurais do estado do Espírito Santo com a indicação de variedades selecionadas de feijão. A gente fez a distribuição do Encapa 404 Serrano, abrangendo, foram 7 municípios, né? Foram colhidos 300 quilos de sementes e foram beneficiados 233 produtores com essas sementes. A caracterização, aí a gente implantamos campos, né? Aqui na Fazenda Experimental de Viana, na Fazenda Experimental do Incapé, lá no CPDI Serrano. Foram colhidas essas sementes, perdemos um pouco, né? Foram colhidas, embaladas e distribuídas, né? E assim, a gente vê, com os gráficos que a gente fez, a gente vê muita questão de falta de análise de solo por parte de produtor, né? Muita utilização de herbicida, principalmente para fazer o controle de mato. E assim, pouca irrigação, né? E é basicamente isso, não tem muita coisa não, bem simplesinho. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu sou Edileuza, sou economista, sou pesquisadora no INCAPé. Hoje vou estar apresentando aqui o trabalho Diagnóstico Socioeconômico da Produção de Uva na região serrana do Espírito Santo. Participaram dessa pesquisa o Cássio Vinícius de Souza, o Carlos Alberto Sangari e o José Aires Ventura. Tá? Então, nós fizemos um estudo da cadeia produtiva da uva no Espírito Santo, nessa região serrana. Para essa pesquisa, nós entrevistamos 86 produtores nos municípios de Santa Teresa, Domingos Martins, Venda Nova, Alfredo Chaves e Vargem Alta. Esse quadro aqui, ele representa uma amostragem da produção, né, dos nossos questionários. A amostragem somou 696 toneladas. Essa amostragem representou 21,6% da produção estadual, então é uma amostragem bastante representativa. Os resultados mostraram que 30,7% dos produtores eles não têm assistência técnica, mas 87,5% eles fazem análise de solo, 86,2% disseram utilizar mudas certificadas. Os principais problemas citados pelos produtores foram o controle de pragas e doenças e o alto custo de produção. Dentre os problemas fitossanitários, os mais citados, né, foram o mídio, citado por 42,3%, o oídio foi citado por 21,2% e depois a antracnose foi citado por 9,6% dos entrevistados. Os produtores eles têm utilizado controle químico, né, 87,5% utiliza o controle químico para controle das pragas e doenças e uma parcela menor, né, que utiliza o controle biológico. 70,2% da mão de obra utilizada nas propriedades é de origem da própria
próprio trabalho da família, né, do agricultor familiar. E eles empregam entre 1 a 2 trabalhadores. Dentre os entrevistados, somaram 180 produtores, né, que trabalham nas propriedades, que dão uma média de 2,1 empregos por propriedade entrevistada. Tá? E os produtores, eles utilizam, em sua maioria, recursos próprios para a produção. Então, nós identificamos, né, como conclusão, a necessidade de melhorar as práticas de manejo para aumentar a produtividade e a qualidade da uva, e também a sustentabilidade da atividade, redução do uso de agrotóxico, né, que isso foi mostrado o grande uso, né, de controle químico. E também é necessário desenvolver sistemas produtivos com menores custos, né, de implantação e de produção, principalmente relacionado à estrutura de sustentação das videiras e o desenvolvimento de cultivares mais resistentes ou tolerantes, né, a pragas e doenças, principalmente ao mídio, né, que foi o problema maior citado. Então, eu agradeço ao INCAPé, à SEAG e à FAPES pelo apoio. Obrigada. Bom dia a todos. Agora eu vou apresentar o trabalho Análise Socioeconômica da Produção de Tangerina no Espírito Santo. Participaram dessa pesquisa o Marlon, Mariana, Sebastião, o Flávio Lima e a Maria da Penha. Bom, eu sou Edileuza, sou economista, pesquisadora do INCAPé. A produção de tangerina, ela constitui o segundo grupo de frutos cítricos da citricultura capixaba. Então, nós fizemos esse diagnóstico, né, dada a importância do aumento da produção de tangerina, principalmente a partir de 2014. Nós entrevistamos 119 produtores de tangerina nos municípios de Domingos Martins, Conceição do Castelo, Marechal Floriano. Estes municípios, eles representam 15,9% dos estabelecimentos produtores de tangerina aqui no estado. E essa amostragem de 119 produtores representou 1,8% do total de estabelecimentos do estado. Na nossa amostragem, nós verificamos que o nível de escolaridade é bem baixo, né? 68% tem apenas o ensino fundamental, tem o ensino fundamental incompleto, e 44,5% eles não recebem assistência técnica. As áreas de produção variam de 5 a 10 hectares, as áreas das propriedades, mas as áreas de cultivo da tangerina representam apenas até 1 hectare para 42% dos produtores. Então, são áreas bem pequenas. Então, o início da atividade, na verdade, a intensificação dessa atividade foi a partir de 2014, motivada pela facilidade de produção e também por alguns trabalhos, né, do INCAPé, para a diversificação da produção nas propriedades. 92% dos produtores disseram que usam mudas obtidas em viveiros e 69% dos produtores utilizam mudas fiscalizadas, né? A cultivar predominante, de acordo com a citação dos produtores, é a Polcam, que é utilizada por 92%, próximo de 93% dos produtores entrevistados. Eles usam porta-enxerto sobre o limoeiro cravo, 85% deles, e 55% dos entrevistados, eles não tinham informação sobre a importância dos porta-enxertos, né, para a produção. O espaçamento é de 3x3 e o cultivo da tangerina ela é utilizada sem irrigação por 93% dos produtores. Bom, nessa figura aqui representa os principais problemas, né, na produção de tangerina. O principal é o controle de pragas e doenças, depois o baixo custo, o baixo preço, né, do produto e depois o alto custo dos insumos. Dentre os problemas fitossanitários, eu acho que eu não coloquei aqui, mas tem a questão das cochonilhas, né, que resultam em perdas de 5%. Aliás, mosca das frutas 5% e as cochonilhas 2% de perdas na produção. A mão de obra familiar também predomina em 68,8% das propriedades. Nos estabelecimentos entrevistados, nós contabilizamos 432 empregos, que dá uma média de 3,5 empregos por propriedade entrevistada. Bom, a partir do trabalho, né, nós recomendamos
maior transferência de tecnologia para o setor produtivo, via capacitação, visitas técnicas, dias de campo, que são trabalhos realizados pelo INCAPé, né? Visando melhor produtividade e controle fitossanitário e também gestão financeira das propriedades. Agradeço ao INCAPé, a SEAG e a FAPES. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando neste evento. Eu sou Edileuza, sou economista, pesquisadora do INCAPé. Vou apresentar o trabalho Diagnóstico da Produção de Laranja no Espírito Santo. Participaram dessa pesquisa o Marlon Dutra, a Mariana, o Flávio Lima Alves e a Maria da Penha Padovan. A cultura da laranja ela tem grande importância socioeconômica para o Espírito Santo. No entanto, cerca de 50% da laranja consumida aqui no estado vem de outros lugares, né, de outros estados. Então, essa cultura representa uma possibilidade, né, grande de expansão da produção aqui e um mercado também bem abrangente que tem a ser explorado, tá? As laranjas que são consumidas aqui vêm, por exemplo, de Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e até mesmo de outros países, tá? Então, esse estudo realizou esse diagnóstico socioeconômico da produção. Neste estudo foram entrevistados 88 produtores de laranja nos municípios de Jerônimo Monteiro, Linhares e Domingos Martins. E esses municípios, eles representam 7,8% dos estabelecimentos produtores de laranja aqui do estado, tá? Os resultados mostraram que a maioria das propriedades, né, onde a gente foi fazer a pesquisa, tem áreas em torno de 20 hectares. No entanto, as áreas de cultivo de laranja vão até 5 hectares para 80,7% dos entrevistados. Cerca de 30,7% dos produtores, eles disseram que pretendem ampliar a área de produção. Então, isso mostra que realmente tem um mercado, né, a ser explorado e que, né, existe essa possibilidade dos produtores realmente serem beneficiados. 63,6% disseram que recebe atualmente assistência técnica, 70,5% fazem uso da análise de solo, porém 52% não utiliza irrigação na cultura. As mudas são adquiridas no próprio estado por 67,8% dos produtores e 92% disseram que adquiriram mudas em viveiro credenciados, tá? O principal porta-enxerto utilizado nas lavouras é o limão cravo e galego, foi citado por 49,1% dos entrevistados. A mão de obra nas propriedades é predominante familiar e as propriedades têm de 3 a 4 pessoas trabalhando, né? Isso representa, né, de 3 a 4 representa 44%. Né? Tem também algumas propriedades, 33% delas, que empregam de uma a duas pessoas, tá? Então, esse gráfico mostra os postos de trabalho gerados na laranja, na produção de laranja. Ao todo, nessas 88 propriedades, foram informados um total de 213 empregos, o que representa uma média de 2,4 empregos por propriedade entrevistada, tá? Os principais problemas citados, né, na produção de laranja nessa pesquisa foi o controle de pragas e doenças, o preço dos insumos, né, o alto preço dos insumos, e a pesquisa mostrou também que na parte fitossanitária tem o problema da mosca das frutas, né, que é um dos principais problemas, citado por 31,7%, e apenas 17% dos produtores fazem um monitoramento dessa praga, né? 63% dos produtores utilizam produtos químicos nesse controle e somente 6% utilizam produtos biológicos. A comercialização também é uma limitação devido à pouca produção, né? Como a gente comentou, o volume maior vem de fora. Então, os pequenos que são
Os produtores aqui, eles têm uma certa dificuldade, porque às vezes o local que ele vai vender quer um volume maior, né, de produção. Como conclusão, a capacitação técnica dos agricultores sobre tecnologia para melhoria, né, no processo produtivo poderá promover um aumento na produtividade dos pomares. O monitoramento também das pragas e doenças poderá aumentar a eficiência das aplicações de produtos químicos e biológicos e reduzir os custos de produção, bem como ampliar também a margem de lucro dos produtores, né, de laranja. Então, é um resumo, né, do nosso trabalho. Agradeço ao INCAPé, à SEAG e à FAPES. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do efeito de diferentes indutores de ovulação sobre a produção in vitro de embriões bovinos através da técnica de TIFOI. TIFOI é uma técnica que está em desenvolvimento, é uma técnica super nova. Iniciou os trabalhos aqui no Brasil pelos pesquisadores da Embrapa Recursos Genética e Biotecnologia lá de Brasília, inclusive registrado, né, a marca TIFOI no INPI em 2016, e as publicações referentes a essa nova tecnologia de produção em vivo de embriões, as publicações aqui realizadas, né, com estudos aqui, têm sido dessa data em diante. Então é uma tecnologia bem recente, tá? Com o objetivo de produzir embrião em vivo. E qual que é o grande benefício dessa produção em vivo de embriões? É uma forma da gente ter um embrião de melhor qualidade quando comparado a uma produção in vitro de embriões, tá? Melhor qualidade tanto para prenhez quando colocado a fresco no animal, como também para criopreservação, que é uma demanda muito grande da parte de embrião, hoje em dia da produção de embrião. E seria uma solução muito interessante para pequenos produtores, porque nem todos têm acesso a um laboratório de produção in vitro de embriões, e a questão também logística impacta muito para um pequeno produtor conseguir ter acesso ao embrião produzido in vitro, não é tão simples assim. Então seria uma técnica muito voltada com esse objetivo. Porém, os primeiros trabalhos todos foram feitos com gado de corte e os resultados muito aquém ainda do ideal. E o objetivo de todos esses projetos, isso aqui fez parte de um projeto grande que foi aprovado na FAPES, né? Foi uma bolsa de PDCR, que eu estava com ela antes de entrar no INCAPé, e esse aqui é parte de um dos 6 estudos que nós fizemos dentro dessa bolsa, desse projeto que a gente submeteu à FAPES. E a ideia do projeto, né, era otimizar e validar a técnica para gado de leite, principalmente vacas de girolando, que é o nosso gado predominante aqui no sul do estado, principalmente no sul do estado, que foi onde nós desenvolvemos. Essa parte aqui que veio, né, no resumo que nós estamos apresentando aqui, foi testando 2 indutores de ovulação, porque os trabalhos que foram feitos e publicados foram feitos todos utilizando o benzoato de estradiol, que é o indutor mais utilizado para gado de corte em protocolos aqui da vaca ovuladora, e nós testamos o GNRH, que é um análogo de gonadotrofina coriônica equina, que é um hormônio da reprodução, hormônio liberador de gonadotrofina, para indução em gado de leite, porque ele melhora o momento da indução de ovulação, diminui dispersão, então a gente acreditava que isso resultaria numa melhoria na produção de embrião. Aqui os resultados a gente tem em relação ao indutor benzoato de estradiol e GNRH, a gente não conseguiu ter melhora na produção de embrião, tá? Todos esses experimentos aqui, que a técnica em si, ela faz o que? Ela usa a vaca como se ela fosse um laboratório de FIV. Então a gente coloca o ovócito, que é o gameta feminino, nessa vaca que a gente chama ovuladora, que ela recebe esses ovócitos. Ela tem um tempo entre a injeção desses ovócitos e a ovulação, onde é feita a maturação no próprio animal, e depois ela recebe a inseminação. Então o porquê que a gente pensou, avaliou, né, esses indutores? Porque é exatamente o momento mais crítico da TIFOI, o momento entre a injeção dos ovócitos e a ovulação, que tem que ser algo muito sincronizado e feito dentro de um limite de tempo que a gente realmente precisa que ela aconteça. E hoje a NRH é um medicamento que ele dá uma melhor sincronização dessa ovulação, e a gente esperava que fosse melhorar essa produção de embrião. Infelizmente a gente não conseguiu com o GNRH ter essa melhoria para gado de leite.
os resultados não diferiram entre os dois, porém, outros estudos que nós fizemos dentro dessa mesma linha, nós tivemos resultados muito interessantes, tá? É que não tinha como a gente apresentar todos em um único resumo. A gente tem resultados interessantes, alguns já publicados, outros ainda em processo de publicação, inclusive resultados inéditos que abrem aí uma gama imensa de novas linhas de pesquisa para desenvolvimento dessa técnica. Então, a ideia é exatamente essa. Entre os indutores, a gente não conseguiu melhorar o resultado da técnica testando indutores, porém a gente tem aí uma gama de novas linhas e novas pesquisas que a gente pretende dar andamento para buscar o desenvolvimento e a otimização dessa técnica para a produção de embriões em gado de leite. Obrigada. Olá. O nosso trabalho é a avaliação sanguínea e score fecal de bezerros recebendo soro de leite em pó em substituição ao leite e ou sucedâneo. A equipe é Lázaro Sami Abrantes Raslan, Messia Regina Pereira de Figueiredo, Vinícius Augusto Gonçalves Rezende, Sara Ola Moreira, Camila Maida de Albuquerque Maranhão, Mariana Pelicione Faria Batista, Ana Esther Soares. Então, o nosso trabalho concentrou-se na avaliação sanguínea desse experimento, justamente porque é na fase inicial dos bezerros onde temos o desenvolvimento, né, a fase mais importante para o futuro desenvolvimento dos bezerros. Usamos aí o hemograma completo nessa análise e também usamos o score de fezes, justamente para avaliar a questão aí do bem-estar animal e também do alimento que a gente estava fornecendo aos animais, né? O objetivo do trabalho foi avaliar o parâmetro sanguíneo de score de fezes, né, de bezerros lactantes alimentados com soro de leite em substituição ao sucedâneo e ao leite cru, né? Esse experimento ele foi realizado na fazenda do grupo da Vaca, em Ibirapuã, Bahia, devido à quantidade de bezerros que a gente necessitava. Foram usados 16 bezerros, divididos em 4 tratamentos. Soro leite cru, sucedâneo, soro 6 litros e soro 8 litros. Né, para avaliação, a gente coletou sangue semanalmente e score de fezes de forma visual no score 1, 2 e 3. 1 fezes mais duras, 2 normal e 3 líquida. Né? Para avaliação sanguínea, a coleta foi realizada em um tubo apropriado, uma vez semanal, e é enviado para o laboratório assim que nós coletamos. Né? Houve o processo de análise estatístico, onde verificou, né, que foram avaliados os seguintes compostos sanguíneos: hemoglobina, hemácias e hematócritos. Houve interação entre os alimentos avaliando as semanas de avaliação de score fecal, onde o soro, principalmente, já no final do experimento, houve fezes mais líquidas. Houve interação também nos compostos sanguíneos, mas não apresentou, ao decorrer do experimento, mais impactos em questão de saúde dos animais. Concluímos, então, que o soro de leite ele pode ser substituído, principalmente na fase lactante dos bezerros, onde nós temos aí um composto, o soro de leite em pó, com um valor muito menor do que o leite cru usado, e inclusive concorrendo com o soro de leite, nós temos aí o sucedâneo, que é algo interessante de a gente adquirir, principalmente para a criação de bezerros machos que são abatidos ou não criados por produtores de leite, devido ao custo de produção. Então nós temos aí uma alternativa, que é o soro de leite em pó, para a criação dos bezerros.